frente só nas setinhas, né? Ótimo. Gente, cantora lírica usando microfone é algo muito estranho. Vamos lá, boa tarde. Eu sou Diana, estou começando o mestrado aqui agora em práticas interpretativas e a minha pesquisa é sobre vocalidade no início do século XX. Esqueci meu cronômetro, gente. Vamos lá. Cadê o postinho para dizer lá? Enfim, aqui eu trouxe só um estudo de caso, na verdade, porque seria muita coisa para falar, eu ainda estou tateando, mas isso daqui representa um pouco da ideia do que eu vou pesquisar ao longo desse 1 ano e meio que ainda me restam. E eu peguei essa canção de Strauss, que eu vou explicar daqui a pouco, contextualizá-la um pouco, e o que eu estou querendo ver aqui? A utilização dos recursos técnico-interpretativos e a sua proximidade entre a execução de canção e de ópera. Bom, sobre prática vocal, tem que dizer que a prática vocal ela sofreu diversas mudanças ao longo do processo histórico. E aí foram tanto estéticas quanto técnicas. E é importante ressaltar que existe uma ampla relação entre esses dois polos. A estética influencia muito a técnica vocal. E então foi importante para esse processo todo. Né? E no caso específico da música de câmara do início do século XX, mais do que uma presença de uma estética que aproxima da ópera da época, evidencia-se uma tênue linha existente entre as tipologias musicais e vocais, como canção, como canto dramático e canto de câmara, na interpretação dessa canção de arte, que é como se chama. E demonstrando assim a continuidade das práticas interpretativas que se constroem e sedimentam no teatro lírico do século XIX. E aí vale a pena lembrar, graças à minha linda amiga Tati Thomas, que me apresentou essa citação, que as canções elas eram escritas para serem executadas e elas assim o eram em todas as formações possíveis, com diversos arranjos e adaptações. A prática vocal ela estava relacionada e ela variava de acordo com as possibilidades do local, ou seja, os tamanhos dos teatros, das salas, as forças disponíveis, os instrumentos, os maestros, sendo então mais uma questão, uma condição de como fazer essa música, essa canção, do que se eu fizer desse jeito ou com essa técnica é um lead ou não. Esse tipo de questionamento é uma coisa muito atual e é completamente anacrônico com o lead, né? Comparando com esse repertório que eu estudado, não faz sentido, né? Bom, falando sobre o lead, teve uma... chegou. Não, teve assim, ele foi se transformando muito, ele começou como uma coisa muito íntima, house music, mesmo música feita para casa, mas ele sofreu um processo a ponto de chegar às salas de concerto e ser orquestrados. Mas independente disso, tanto ele sendo assim, feito por Schubert e seus amigos amadores, na sala de uma casa, para um ambiente privado, ou por Strauss com a sua esposa Pauline cantando, regendo em 1905, o que importa nisso é a estreita relação entre o cantor e o acompanhador, ou maestro, e a relação íntima do cantor com o público. Isso não pode se perder, né? E isso acontece independente dos áudios que eu trouxe aqui, mostram que não existe mudança, se é com orquestra, se é com piano, se é, sabe, algo feito numa casa ou num teatro. O importante é você adequá-los ao bom senso, mas a técnica vocal, os recursos eles se comunicavam muito, né? Então, assim, há de se ter em mente que não deveria existir distinção no âmbito da técnica vocal entre cantar ópera e lead. Isso eu estou especificando no início do século XX, por favor, tá, gente? Não estou dizendo como tem que ser feito agora ou não. Minha pesquisa está em entender como era feito. Considerado um dos maiores expoentes da interpretação da canção na segunda metade do século XX, que é o Fischer Dieskau, ele ressaltava que não deveria haver diferença. É preciso cantar o lead com uma voz verdadeira. E ele desenvolvia esse raciocínio expressando que somente ao preço de uma verdadeira técnica que se pode permitir perder o timbre ou mesmo tornar feio uma cor em proveito da expressão do texto e de uma palavra específica. Então, ou seja, não é tirar a voz ou cantar mais piano, simplesmente. Ou cantar mais de forma, entre aspas, popular ou não projetada. Na verdade, a técnica
é a mesma, e se bobear até um pouco mais refinada. O domínio técnico, quando você está querendo usar ainda mais de forma refinada, ele tem que ser ainda muito maior. Morgan, que é a canção que eu trouxe aqui, ela faz parte do Opus 27, que são 4 canções, ela é a última das 4. Ela foi composta com presente de casamento para Paulinho de Strauss, né? E ela foi orquestrada por ele mesmo em 1897. A escrita vocal dela é diretamente influenciada por uma inspiração instrumental, e isso era bem comum na escrita de Strauss, tá? O universo sonoro no qual ele estava inserido, e como é apontado nas gravações, pode deixar, quando é apontado nas gravações, caracterizava-se pela proximidade das tradições românticas. E isso se traduz, se comparado ao canto atual, com exatamente isso, uma maior liberdade dos cantores e uma dicção mais clara e vogais mais puras, e o uso mais amplo dos diferentes registros, particularmente nas vozes femininas. Bom, sobre as gravações que eu trouxe aqui, temos a sorte de ter gravações de Strauss acompanhando suas próprias canções. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é o Strauss que está regendo. Tá? E nenhuma das quais foram atribuídas marcações de metrônomo. Strauss estava perfeitamente disposto a adaptar o fluxo de uma música para se adequar aos gostos e necessidades de diferentes cantores. E suas gravações revelam uma considerável flexibilidade e variedade de andamento. Bom, isso é porque temos uma visão hoje desse tipo de repertório como algo muito engessado. O que está escrito na partitura não pode ser mudado, e se não está escrito não pode ser feito, sendo que, ouvindo as gravações e vendo os depoimentos do próprio compositor, você via que isso era algo que não faz sentido. E no final eu termino com uma frase que eu achei bárbara quando eu li o Michael Stocott, que é um dos teóricos que eu uso. O Julius Patzak, que é um tenor austríaco, e a Chloe Elmo, que é uma contralto italiana. Os trago aqui porque o Patzak, o Strauss está regendo, e é por uma gravação de orquestra, e a Chloe Elmo por ser uma gravação com piano, para mostrar que essa diferença não é gritante, e cantando italiano, que também era algo que hoje em dia não é aceito, mas que na época era tradição. Inclusive eu vou mostrar-los cantando área de ópera também, e a Chloe Elmo cantando Wagner italiano. Isso hoje em dia não seria aceitável, mas enfim, naquela época era muito tradição. Vamos ver se sai. Ai, Pauxi. Indo. Pauxi, help, pelo amor de Deus. Então abre do pendrive, então. Não, mas engraçado é que ele tá indo. É que às vezes dá problema no PowerPoint. Ai, gente, então vou abrir o pendrive. Pode ser? Já tirei daqui. Então tá. Só faz um link, ele não vai. Ah, tá, tudo bem. E agora só sim, só muitas vezes que ele vai, né? Bom, agora vamos tentar botar o Patzak cantando Morgan com o Strauss regendo. Agora vou botá-lo cantando um trechinho só, muito pequeno, de uma área de ópera de Beethoven, que é da ópera Fidelio, ele fazendo Florestan. E agora resta achar qual é a edição, né? É esta daqui. O que impressiona é que
mostrei isso para algumas pessoas, elas perguntaram, tá, mas tem diferença entre ópera e canção? Não, não deveria ter. A Elma, porque é muito interessante mostrar, muito rápido, posso te segurar aí? E é uma contralto fazendo, ou seja, era para ser algo mais grosseiro, mas não. E ela cantando Wagner, eu não vou nem botar porque já passou o tempo, né, Paulo? Não, não. Oi? Ainda está em tempo. Eba! Lembrando que isso é Wagner, ou seja, teoricamente você tem. F5, certo? Não, é Shift F5. Né? Bom, não, agora, voltando, esses são outros cantores, se alguém tiver interesse eu posso enviar os áudios, e esse primeiro aqui é com o próprio Strauss acompanhando ao piano, e é muito engraçado, quando eu enviar o áudio eu digo o porquê que é completamente diferente do que se diz hoje. As considerações finais, assim, nessas gravações, o que fica claro é a não distinção da abordagem de repertório. Ela fica evidente quando a gente fala de fraseado, vibrato, legato e variações de dinâmica. Podemos perceber que esses elementos eles são utilizados de forma semelhante tanto na canção de Strauss quanto nas áreas de ópera de Beethoven e Wagner. Um ponto que chama atenção é a maior variedade de abordagens, tempo e uso de dinâmicas nas gravações mais antigas, que são mais livres interpretativamente e em termos de canto. O uso do rubato, em especial, do portamento, que é constante, enfatiza a ideia de um legato eterno, que mais uma vez é uma questão, o legato eterno é uma questão tanto de estética quanto técnica, né? E há sempre um componente de registro de peito, mesmo nos cantores que utilizam quase que predominantemente o registro de cabeça. E para finalizar, eu gostaria de terminar, tem uma citação maravilhosa que ela termina falando assim: não é desrespeitoso fazer mudanças que o próprio compositor teria esperado. E eu gosto muito disso para abrir a cabeça dos cantores na hora de pegar um repertório e não simplesmente fazer, sem pensar. E com esse registro, com esse estudo de caso, na verdade é um ponto de partida só para que eu entenda, tente entender e tente passar um pouco de vocalidade no início do século XX. E é isso, obrigada.